Bem, vamos tentar matar essas três aí num vídeo só, mas eu acho que vai ficar muito longo. Não sei se vai dar, não. Não vou perder muito tempo com bobagem. Veja só. Determine as coordenadas dos vértices de um triângulo cujos pontos médios são esses aí. Pessoal, a gente não precisa fazer um triângulo perfeito, não, tá? Não precisa nem se preocupar muito. Porque a premissa da questão diz o seguinte. Eu tenho um triângulo A, B e C, tá? Vou dizer que os pontos desse triângulo aqui são esses. Para não ter que... A mesma coisa aqui, ó. X de C, Y de C. X de B, Y de B. E aí ele tem os pontos médios. Ele já disse quais são os pontos médios. Eu vou dizer que esse aqui é um. Esse aqui vai ser outro ponto médio. Ah, por que o senhor escolheu esse? Não sei, cara. Assim, não precisa que o que importa vai ser, na verdade, a resolução das equações, tá? Se você quiser colocar no plano cartesiano, fazer bonitinho onde é que vai estar cada ponto e tentar adivinhar, ótimo, mas não precisa. Por quê? O que o ponto médio me diz, ó? Esse ponto médio aqui entre A e B me diz que se eu pego a coordenada x do ponto A, somo com a coordenada x do ponto B e divido por 2, eu vou ter o ponto médio, que ele está dizendo aqui que tem coordenada menos 1. Significa que x de A mais x de B é igual a menos 2. Peguei o 2, estava aqui dividindo, passei para lá multiplicando. Pronto. Tem uma equação, não vou nem circular isso aqui. Aqui, ó, ele me diz o quê? Que se eu pego a coordenada x de A mais a coordenada x de C e divido por 2, eu tenho a coordenada x do ponto médio, que é 2. Ou seja, x de A mais x de C igual a 4. E por último, aqui, ele me diz o quê? Que se eu pego a coordenada x de B mais a coordenada x de C, né? Divido por 2 e eu tenho a coordenada x do ponto médio, que neste caso é menos 2. Portanto, x de B mais x de C igual a menos 4. Bom, vamos lá? Tenho três equações. Ó, x de A mais x de B igual a menos 2. Vou dar um espaço aqui para o x de C, igual a menos 2. Eu tenho que x de A mais x de B não tem, mais x de C é igual a 4. E por último, eu tenho que x de B mais x de C é igual a menos 4. Tem um sistema de equações para nós resolvermos. Aí vocês vão precisar saber resolver um sistema de equações. Tá? Você pode isolar aqui, isolando por uma. Eu vou fazer pelo método do escalonamento. Eu vou preservar essa primeira aqui, ó. X de A mais x de B igual a menos 2. Tá? Vou multiplicá-la por menos 1 e somar com essa segunda. Para quê? Para eliminar isso aqui, ó. Vou multiplicar essa por menos 1, tá, gente? Então, vai ficar menos x de A mais x de A, 0. Menos x de B, aqui não tem nada, ó. Mais 0x de B, vai ficar menos x de B. Aqui eu teria 0 mais x de C mais x de C igual ao quê, ó? Aqui eu multipliquei por menos 1, lembra? Eu estava multiplicando a primeira por menos 1, então vai ficar 2. Mais 4, 6. Aí eu tenho este sistema equivalente agora. Pronto! Vou pegar outro sistema equivalente. Deixar aqui o espaço para o x de C, só para ficar parecido, ó. Menos x de B mais x de C igual a 6. E aqui, veja, vou fazer a mesma coisa. Só que aqui nem preciso multiplicar, ó. Menos x de B, vou pegar esta linha aqui e vou somar com essa linha de baixo. Eu multiplico por um número conveniente. Aqui o número conveniente é 1 mesmo, não precisa nem
multiplicar por outra coisa. Então, ó, menos x de b mais x de b, 0. X de c mais x de c, 2x de c. 6 menos 4, 2. Portanto, por este último sistema aqui, eu deduzo que x de c é igual a 2x de c é igual a 2. X de c é igual a 1. Pronto. Agora eu vou substituindo nas outras equações. Eu vou começar por essa. Né? Menos x de b mais x de c. X de c é 1 igual a 6. Portanto, menos x de b igual a 5. X de b igual a menos 5. Já tenho x de b e já tenho x de c. Ué, nem precisava. Ó. X de a mais x de b, que é menos 5, é igual a menos 2. Portanto, x de a é igual, passa para lá 5 positivo, vai ficar 3. Já tenho que esse ponto A aqui, ó, aqui vai ficar 3, tá? Já tenho as coordenadas dos valores de x. No meu ponto C é 1, y de C. E no meu ponto B aqui eu tinha menos 5, y de B. Pessoal, é o mesmo procedimento de sistemas de equações para achar os valores de y. Eu não vou repetir porque senão o vídeo vai ficar desnecessariamente grande. Creio que a dificuldade aí está em resolver os sistemas de equações com 3 linhas. Não é o nosso assunto agora no terceiro ano. Se você precisa, quer revisar isso, peça atendimento que eu faço escalonamento de sistemas para vocês. Mas não é o nosso objetivo agora e é só o que tem de difícil aí na questão. Bom, essa 19 me parece mais fácil. Me parece. Verifique para quais valores de x existe o triângulo ABC, sendo que os vértices são esses aí. Pessoal, tem os pontos A, B e C. Só vai existir triângulo se eles não estiverem alinhados, ou seja, se eles não estiverem numa mesma reta. Significa que quando eu pego as coordenadas desses pontos aí, desses vértices, ponto A, ó, colocando o ponto A aqui, ó, x, 1 e 1. Colocando o ponto B aqui, x mais 1, 2 e 1. Coordenadas do ponto C, 0, 3 e 1. Montei o determinante. Peguei as coordenadas dos 3 pontos, montei o determinante. Se isso for igual a 0, eles estão alinhados, não vai ser um triângulo. Mas ele quer que seja, verifique os valores de x. Para quais valores de x existe o triângulo, ou seja, isso aqui vai ter que ser diferente de 0, tá? Vamos lá? 2x, 0. 1 vezes x mais 1 vezes 3. 3x mais 3. Menos 0. 3 vezes 1 vezes x. E por último, 1 vezes x mais 1 vezes 1. Isso tem que ser diferente de 0. Portanto, 5x mais 3, ó. Vou fazer a soma primeiro. 3x mais x, 4x. Vai ficar menos 4x. E aqui, menos 1, diferente de 0. 5 menos 4x, x. 1 menos 3 menos 1, 2. Isso tem que dar diferente de 0. Portanto, desde que x seja diferente de menos 2, nós temos um
triângulo com aqueles pontos ali. Bem, 20ª questão. A reta que contém os pontos. Também não precisaria fazer esse plano cartesiano aí, tá? Só para facilitar um pouquinho. C, 1, 3. 1, 2, 3. Tá aqui o ponto C. E o ponto D, 2, 4, 5. E o ponto D. A reta que intercepta os pontos, a reta que contém os pontos C e D, intercepta o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, respectivamente nos pontos. Tá, intercepta o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, respectivamente, nos pontos A, abscissas primeiro, e ordenadas depois. Respectivamente, ele falou A, B, C. Tá aqui. Pronto. Determine as coordenadas do ponto A e do ponto B. Bom, seguinte, gente. Ele me deu este ponto e este ponto. Eu vou determinar a equação de uma reta e depois vou calcular esse ponto aqui, ó. Esse ponto que intercepta o eixo das ordenadas, ele tem coordenada x0. É só descobrir na reta, quando x é 0, qual o valor de y. Depois, eu vou... Esse ponto aqui que intercepta o eixo das abscissas, ele tem coordenada y 0. Então, quando y for 0, eu descubro. Basta eu determinar a equação desta reta aqui. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Você pode fazer, ó, ele te deu esses dois pontos, certo? Esses dois pontos. Você pode fazer por determinante. Lembrando que não importa se coloca o x e y aqui no meio, embaixo, não faz muita diferença. Pode determinar a equação geral da reta. E aí? Como eu não estou muito afim, eu sei que vocês não gostam de determinante, eu vou relembrar lá daquela forma reduzida. Ó. Isso aqui é uma reta. A cara de uma reta tem a seguinte equação. Ó. Y é igual a alguma coisa que multiplica o x mais um b. Tá? Para lembrar lá da equação, aquela função do primeiro grau. Certo? O que está acontecendo? Eu tenho os pontos C e D. Ponto C é 1, 3. Quando a coordenada x, que é 1, vem para essa equação e eu faço as contas, o valor de y é 3. Então, ó, 3 quando x é 1. Vou melhorar um pouquinho essa equação aqui. Eu tenho A mais B igual a 3. Quando eu tenho x igual a 2, ó, quando eu tenho x igual a 2, y é igual a 5. Eu vou ter, ó, A, né, que é a minha equação aqui, que eu ainda não sei qual é, que multiplica o x mais b, vai dar 5. Então, melhorando um pouquinho aqui, ó, já tinha essa, melhorando aqui, ó, 2a mais b igual a 5. Montei o sistema, quer dizer, vou montar agora, a mais b igual a 3, 2a mais b igual a 5. Vou resolver o sistema agora para achar os valores de A e B e saber que reta é essa. Vou pegar o seguinte. Vou pegar essa segunda equação aqui e subtrair dela essa primeira. Então, vou fazer isto menos isto, tá? Professor, podia fazer ao contrário? Podia fazer a primeira menos a segunda? Podia. Só que aí ia ficar com números negativos. Eu não quero. Vou fazer, ó, 2A menos A, A. B menos B, nada. 5 menos 3, 2. Já sabemos que o A é 2. Eu pego esse valor de A e substituo em qualquer uma das outras. Aqui eu tenho A mais B igual a 3. Só que A a gente acabou de descobrir que é 2. 2 mais B igual a 3. Qual que é o valor de B? B é igual a 1. Então, esta equação aqui, que eu estava procurando, qual é a cara dela? Ela tem esta cara aqui, ó. A é 2, então 2x mais, e o B é 1. Pronto.
esta é a equação desta reta aqui. E aí ele quer saber, respectivamente, as coordenadas, determine as coordenadas do ponto A e do ponto B. O que ele falou? Que o ponto A intercepta o eixo das abscissas. Todo ponto que está aqui no eixo das abscissas tem y igual a 0. Ó. Tá? Esse ponto aqui é alguma coisa x, né? E y 0. Pronto. Não sei que valor de x é esse, mas sei que y é 0, ou seja, 2x mais 1 tem que dar 0. Qual que é o valor de x? 2x igual a menos 1. X é igual a menos 1 sobre 2. Ótimo. Este ponto A, ele tem coordenadas. A é igual a menos 1 sobre 2, 0. Vamos lá. Vamos mudar aqui a cor. A reta é a mesma. Só que agora eu vou procurar o ponto B. Ó. O ponto B ele intercepta o eixo das ordenadas. Qual a característica de alguém que está sobre o eixo das ordenadas? Ele tem o valor de x 0. Tá? E qual vai ser o valor de y? Então, não sei. Eu sei que x é 0. Então, y vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, y é igual a 1. Portanto, este ponto B vai ter a seguinte localização. 0, 1. Simples assim. Lembrando que, ó, chegamos nesta equação aqui, tá bom? Que eu gosto mais de trabalhar. Eu acho mais simples, estamos mais habituados. Vou chegar nesta mesma equação fazendo por determinante. Veja, eu tinha o ponto 1, 3, eu tinha o ponto 2, 5, e aí eu queria achar a equação, porque esta mesma reta vai passar pelos pontos A e B. Tá? Vou achar a equação. Pego uma coordenada x, y de um ponto qualquer, genérico, só que ele faz parte dessa reta, calculo o determinante. Como é que calculo o determinante? Veja lá o que vocês viram no ano passado, peçam atendimento para relembrar como calculo o determinante, ou mesmo vejam os vídeos que eu já postei calculando esse determinante pausadamente. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 1 vezes x, 3x. 1 vezes 2, 2 vezes y, 2y. Menos x vezes 5 vezes 1. Y vezes 1 vezes 1. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Isso tem que dar 0, pessoal, porque eu quero que os pontos estejam numa reta, estejam alinhados. Então aqui, ó, não vai ter nada para resolver. 5 mais 3x mais 2y. Aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Menos 5x, menos y, menos 6, igual a 0. Vou ficar com menos 2x. 2y menos y mais y. E aqui eu tenho 5 menos 6 menos 1 igual a 0. Isolando o y, porque isso aqui é a equação geral da reta, que não precisa ter necessariamente essa aparência. Aí, como eu prefiro aquela equação reduzida, eu vou isolar o y. Isolo o y e passa tudo para o outro lado. 2x mais 1. Pronto. Você chegou exatamente na mesma equação da reta. Agora só precisa ter consciência que esses pontos A aqui são de forma que esse aqui está sobre o eixo x, portanto a coordenada y dele é 0. E esse aqui está sobre o eixo y, portanto a coordenada x dele é 0. E aí nós encerramos essa primeira lista.